Fala aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre um conceito importante na física, que é pressão. A pressão é a grandeza física que indica quanto de força está atuando sobre uma determinada área. Então, a grandeza que indica a força que atua numa determinada área é denominada pressão. Ok? Matematicamente, ela é relacionada dessa forma. Então, ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Então, nós temos aqui, ó, se eu coloco uma força atuando em uma determinada área, numa determinada placa, eu tenho uma pressão. Então, aqui, ó, é um exemplo de uma pressão que eu faço na minha borracha. Ela tem uma determinada área e o meu dedo aplica uma determinada força nela. Ok? Agora, percebam que eu posso aplicar a força numa área grande, relativamente grande, como por exemplo a área de contato do meu dedo, que é essa aqui. Agora, eu posso pegar a minha lapiseira, que tem uma área de contato pequena, ó, e fazer a mesma força que eu tinha feito antes. Olha o que vai acontecer. Ó. Não sei se vocês perceberam, mas ó, a ponta da minha lapiseira adentrou a minha borracha. E por que isso aconteceu? Porque a área da minha lapiseira era tão pequena que fez com que, ó, a área pequena, grande pressão, fez com que a pressão ficasse muito grande. Uma pressão muito grande faz com que a borracha ceda a essa pressão. Logo, a minha lapiseira, ela adentra a borracha, ela entra na borracha. Então, as moléculas da borracha não conseguem suportar essa pressão, é uma pressão muito maior, porque a área é muito menor, tá? Então, as moléculas da borracha cedem e ela entra, tá? Um outro exemplo que a gente tem de atuação de pressão é esse aqui, ó. Eu estou segurando o meu lápis com as duas mãos. Então, a mesma força que eu faço nessa mão minha esquerda é idêntica, tá, em valor, da força que eu faço na mão direita. Só que eu estou sentindo uma dor nessa minha mão direita, mas não estou sentindo nada nessa. Por quê? Porque a área de contato aqui, ó, é grande. A área de contato aqui é pequena. Ah, isso influencia na força? Não, não influencia na força, mas influencia na pressão que a minha mão está sentindo. Ó. Então, essa mão aqui sente uma pressão baixa. Essa mão sente uma pressão alta. Por quê? Porque essa área aqui de contato é muito pequena. Esse é o princípio de objetos pontudos, cortantes. Tá? Então, a gente tem o seguinte, gente. Essa é uma nova grandeza física que a gente está vendo. Então, nova grandeza física vai ter uma nova unidade de medida. Para a pressão, a unidade de medida, ó, é o pascal. E quanto vale um pascal? Um pascal é quando eu tenho a atuação de 1 newton de força em 1 metro quadrado de área. Esse é o valor no Sistema Internacional de Medida do meu pascal. Um outro tipo de pressão muito utilizada e que a gente tem que entender é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, gente, ela ocorre por conta das moléculas de ar que estão sobre a superfície terrestre. Essas moléculas de ar, ó, vem para cá, para nosso planeta Terra, elas estão em volta da Terra e por conta da gravidade, elas se concentram muito mais na superfície, próximo da superfície, perdão, e em contato com a própria superfície, do que lá longe da superfície. Então, a gente tem que a pressão aqui, ó, próxima da superfície, essa PI aqui, ó, vai ser muito maior que uma PF lá fora, ó. Essa pressão aqui é muito maior que a de lá. Então, quando eu tenho PI é muito maior que PF. Então, quando eu tenho baixa altitude, eu tenho alta pressão. E quando eu tenho alta altitude, eu tenho baixa pressão. Inversamente. Pensa assim, gente.
a camada de ar que está acima da Terra vai pressionar cada vez mais as camadas que estão abaixo. Então, quem estiver mais abaixo de todas vai ser a mais pressurizada, a mais pressionada, tá bom? Então, eu tenho que, no nível do mar, eu vou ter um determinado valor de pressão atmosférica. Quanto vai valer esse valor? Ó, altitude zero, tá? É o nível do mar. Esse valor vai ser aproximadamente de 100 mil newtons por metro quadrado. Então, se eu tiver uma placa, vamos supor, aqui, ó, eu tenho uma placa que eu estou segurando ela na mão, assim, tá? Uma placa de trânsito, uma placa de qualquer coisa. E se essa placa tiver uma área de 1 metro quadrado aqui, ó, aqui desse lado, as moléculas de ar vai estar batendo do lado de cá e vai estar fazendo uma força de 100 mil newtons. É uma força muito grande. Aí você vai falar assim, então essa placa vai lá para aquele lado, né? Vai ser empurrada. Aí eu falo não. E por que não? Porque deste lado aqui também vai ter ar do lado de cá. Vai ter ar desse lado e desse aqui. As moléculas aqui desse lado vai estar batendo também e empurrando, tentando empurrar essa placa para o lado de lá. Então, ó, eu tenho duas forças de igual intensidade e contrárias umas às outras. Então, eu tenho uma força atuando daqui para lá e outra, assim, uma daqui para lá e outra de lá para cá, tá? Então, são forças contrárias atuando na mesma área, então elas se cancelam, ok? E essa placa, ela fica assim, normal, numa boa. Igual está acontecendo aqui agora, gente. Tem ar desse lado, as moléculas estão batendo aqui. Tem ar desse lado e as moléculas estão batendo aqui. Eu não sinto força nem para um lado nem para o outro. Eu consigo equilibrar em cima da mesa. Por quê? Porque aqui a força que atua do lado de cá tem a mesma intensidade da força que atua do lado de cá. Então elas se cancelam. Ok? Beleza, voltando. E como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Acontece porque, ó, um gás, ele tem moléculas. Aqui dentro dessa caixa tem um gás. Tá? O gás tem moléculas, as moléculas têm uma determinada agitação, a gente já falou sobre isso, e elas ficam colidindo com as paredes, com os locais, com as superfícies que ela encontra. Então, por exemplo, aqui, ó, a molécula vai bater nessa superfície aqui, nessa área, e vai ricochetear, e vai vir para cá. Então ela transfere força para essa área. E aí pensa, milhares e milhares, milhões e milhões, bilhões de moléculas batendo aqui nessa área, vai gerar uma força nessa área. Ok? Então se você pensar num cilindro de oxigênio, dentro do cilindro de oxigênio, ele está pressurizado. Por quê? Porque tem bilhões de moléculas ali batendo e tentando sair do cilindro. Ok? Ótimo. Aí, então, a gente tem aqui a relação de 100 mil Pascal, que são 100 mil newtons por metro quadrado, que é igual a 100 mil pascais. Esses 100 mil pascais é idêntico a eu falar que é 10 elevado a 5. A gente já viu que potência de 10, posso pegar essa quantidade de zeros aqui, ó, e botar em potência de 10. Foi isso que eu fiz, tá bom? Essa é a pressão atmosférica. Essa é a pressão que a gente vive aqui no planeta Terra, gente. Ok? Ótimo. Agora aqui embaixo a gente tem o chamado experimento de Torricelli, Evangelista Torricelli. Torricelli foi um discípulo de Galileu e ele fez o seguinte experimento. Ele estava estudando as propriedades da pressão atmosférica e viu que se ele colocasse um recipiente onde ele tivesse mercúrio, aqui, mercúrio é aquele metal líquido a temperatura ambiente. Se ele pegasse um outro recipiente, tá? Esse recipiente grande aqui, ó, alto, e enchesse de mercúrio e pegasse aqui, ó, e virasse ele em cima de um recipiente que já continha mercúrio, se esse recipiente que ele pegou e virou tivesse totalmente preenchido com mercúrio, o que acontecia? Acontecia que esse mercúrio ele caía, descia um pouco, mas ele descia só até 76 centímetros. Essa parte aqui, ó, ficaria vazia. E pergunta, o que tem aqui? Não tem nada, é vácuo.
Aqui não tem molécula nenhuma. Aí você fala assim, ué, mas vácuo não pode ter vácuo na Terra. O vácuo aqui praticamente não existe, né? A natureza tem horror ao vácuo. Não, não é isso. O que acontece é, normalmente na natureza o que existe é o vácuo. Se a gente for para o espaço, lá praticamente não tem molécula nenhuma de gás. Então lá é só o vácuo. Então o que acontece? As moléculas de ar que poderiam estar ao redor da Terra ficam juntas à superfície da Terra, justamente porque a gravidade está atuando em cada molécula de ar. Então é por isso que a gente tem uma camada de gás aqui, ó, que fica ao redor da Terra, que é a nossa atmosfera, que é basicamente nitrogênio e oxigênio. Tá? E aí, o que acontece? Aqui nós temos o vácuo, a ausência de moléculas, tá? E isso acontece por quê? Porque essa coluna aqui, ó, ela vai pressurizar essa superfície do líquido. De modo que, eu não vou entrar em detalhes agora, mas existe uma lei física que diz o seguinte: na superfície de um líquido vai ter a mesma pressão. Então nós temos 3 pontos aqui, ó, azul, vermelho e verde. Os 3 pontos, o P azul, o P vermelho e o P verde, têm a mesma pressão. Vou botar verde, vermelho e azul. Eles contêm a mesma pressão, igualzinho. Tá? Então, eu posso dizer que a pressão que está aqui no verde e no azul é causada pela atmosfera. Então, essas duas pressões é causada pela atmosfera, porque são as moléculas de ar que estão colidindo com essa superfície do líquido aqui. Tá? E a pressão nesse ponto vermelho aqui? A pressão nesse ponto vermelho, ela ocorre por conta dessa camada aqui de mercúrio. Aqui eu errei, gente, perdão, é até aqui, tá? Então, daqui até aqui são 76 centímetros de Hg, que é mercúrio. Então, é o seguinte, eu posso falar que a pressão atmosférica é igual a coluna de 76 centímetros de Hg. Vamos botar assim. Então, a pressão atmosférica é igual a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, que é esse peso todo que está aqui, ó, pressionando este ponto. Ok? Esse foi o experimento Torricelli. E isso é importante para a gente saber que as colunas de líquidos, elas são ocasionadas por conta da força da pressão atmosférica que atua nessa parte do líquido aqui. Tá? É essa pressão que está fazendo com que essa coluna seja mantida no alto. Tá? Se eu quebrar essa parte aqui do vidro ou fizer um furo aqui de alguma forma, o ar vai entrar aqui, então vai haver força atuando aqui dentro e aí essa coluna vai ter que descer. Mas se aqui ele está vedado, essa sustentação vai ser dada por conta da força do ar que está atuando nessa superfície aqui de fora, ó. Aqui e aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou trazer exercícios sobre isso. Vai ficar tudo mais claro. Um abraço, até mais.